sertaneja, de Petrolina, tem dedicado mais de 15 anos da sua vida ao lado do seu esposo André Vanderlei, que é o coordenador deste congresso, com seus 2 filhos, Davi e Júlio. Essa família é uma família missionária. Depois de alguns anos, no sul do país, há cerca de 6 anos atrás, voltou para o Nordeste e está trabalhando conosco, com a missão Juvep em João Pessoa. Seu esposo faz parte da gerência de mobilização e ela faz parte da equipe de liderança da equipe do nosso seminário teológico, que o Thomas, que esteve aqui com a orquestra, é o diretor. Sonildo, que Deus lhe use. Que a graça de Deus seja derramada abundantemente na sua vida e que se esparrame sobre todos nós. Senhor, toma a tua serva em tuas mãos, usa-a para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Sim, as crianças, muito bem. As crianças, venham até aqui, por favor, vamos orar por vocês, para que vocês possam ir para o culto. Vocês já participaram do culto aqui, junto com seus pais, e agora vão para o culto, a segunda parte, o culto infantil, com pregação e testemunho de missionários. Olha quanta criança bonita, quantos futuros missionários, futuros médicos, futuros bancários, futuros engenheiros, futuros profissionais liberais, futuros professores, futuros influenciadores com o Evangelho. Senhor, abençoa estas crianças, fala aos corações delas mais e mais, usa as pregadoras do Teu Evangelho, os pregadores que estarão com eles nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Bem devagarzinho, podem ir. Muito bem, bem devagar. Pronto, vocês podem ir, descer, tá joia? Amém, irmãos. Graça e paz a todos. Me chamo Sonildo Duarte, como fui apresentada aqui por Sérgio. Eu nasci no Ceará, mas pouquíssimos meses de vida vim morar em Petrolina e fui criada em Petrolina. Saí daqui com 26 anos. Então, eu sou filha dessa terra, sou petrolinense, né? Tomei muito banho de rio, cresci todo domingo indo para o Rio São Francisco, para as ilhas, Ilha do Rodeadouro. Cresci nesse sol quente, cresci aqui, estudei aqui, fiz faculdade aqui, fiz seminário aqui, me casei aqui, mas o Senhor nos chamou para outros lugares. Então, eu e meu esposo André fizemos seminário Betânia, aqui em Petrolina. Trabalhamos com a missão Betânia por 12 anos. E há 6 anos estamos com a missão Juvep. O Senhor nos tirou daqui do sertão e nos levou para Minas, São Paulo, Paraguai, Paraná e agora Paraíba. Então, nós somos uma família meio nômade aí, caminhando como o Senhor tem nos enviado. Ali em Cabedelo, Paraíba, né, João Pessoa, eu estou com o seminário, trabalhando como professora, coordenadora, mentora dos alunos, né, exercitando nesse lado de ensino, treinamento de líderes, de pastores, de missionários transculturais. Temos cursos transculturais ali. E o nosso chamado tem sido esse, né, realmente treinar pessoas para serem enviadas para trabalhar para o reino de Deus. Queridos, o tema dessa noite, o tema que eu recebi, para mim tem uma importância muito grande. Uma das disciplinas que eu dou várias aulas no seminário de Juvep, eu dou aula sobre o Deus missionário. E o tema de hoje tem tudo a ver com isso, que é a centralidade de Cristo em missões. E quando eu recebi esse tema, o primeiro texto que veio na minha cabeça foi Colossenses 1, de 15 a 20. Então, já abra na sua Bíblia aí, por favor. Colossenses 1, de 15 a 20. E por que eu sei que foi a direção do Senhor que eu pensei nesse texto? Então, Colossenses 1, de 15 a 20. Eu considero esse texto um dos mais significativos sobre a centralidade e supremacia da pessoa de Jesus Cristo. E uma das mais completas afirmações sobre a pessoa de Cristo no Novo Testamento. Nós sabemos que as Escrituras Sagradas, desde Gênesis até Apocalipse, toda, apontam para Jesus. John Stott diz assim, que Cristo é o eixo das Escrituras, ou seja, Ele é a base, ela inteira aponta para Ele, fala para Ele, Ele é o centro das Escrituras, porque Ele é o cumprimento das Escrituras.
Porém, para mim, essa passagem, Colossenses 1, de 15 a 20, ela descortina para nós um entendimento ainda mais profundo da proeminência e da suficiência da pessoa de Jesus Cristo. E quando ele faz isso, além de mostrar, desvendar quem é Jesus, ele nos chama à adoração. Então, meus amados, com santo temor e em profunda reverência, vamos observar o que Paulo nos diz nesse texto, sobre a centralidade e a supremacia de Cristo. E de que forma essa centralidade dele se aplica a missões. Vamos ler Colossenses 1, de 15 a 20. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém? A carta aos Colossenses, ela foi escrita por Paulo, é chamada uma das cartas da prisão, quando ele estava preso, que ele escreveu. Ela é uma resposta ao que muitos chamam de heresia colossense. E o que essa heresia era? Ela era uma filosofia, obviamente herética, que colocava em xeque a suficiência de Cristo para a salvação, desvalorizando completamente a pessoa de Jesus. Era isso que essa heresia falava. O que eles colocavam ali? Eles diziam assim: além de Jesus, adicionem autodisciplina. Além de Jesus, adicionem regras sobre alimentos. Adicionem guarda de dias sagrados. Além de Jesus, adicione culto aos anjos. Além de Jesus, adicione experiências místicas. Ou seja, em outras palavras, Cristo não era suficiente. Então, Paulo responde essas questões escrevendo essa carta. E esse trecho, do capítulo 1, dos versos 15 a 20, ele desenvolve o que é uma das mais completas afirmações sobre a pessoa de Cristo no Novo Testamento. Alguns consideram até como um hino profundamente teológico, que nos esclarece quem é Jesus, nos chama à adoração. Por que Paulo faz isso? Por que ele responde à heresia dessa forma? Porque, meus irmãos, todo falso ensino, toda heresia se desfaz diante de quem ele é. Quando Jesus é apresentado, quando Jesus é mostrado, tudo que é mentiroso se desfaz. Então, como a gente responde às heresias? Mostrando quem ele é. Então, por isso, essa é a pergunta: mas quem ele é? E Paulo responde isso aqui. No versículo 15, ele fala: ele é a imagem do Deus invisível. O que significa? Significa que a verdadeira natureza e o caráter de Deus, todos foram revelados em quem? Em Jesus Cristo. Em João 1,18, a Bíblia diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que está junto do Pai o tornou conhecido. Nós conhecemos a Deus pela pessoa de Jesus. João 14,9, quem me vê a mim, vê o Pai. Isso Jesus falou. Olhem para mim e vocês verão quem é o Pai, quem é Deus. João 10,30, eu e o Pai somos um. Jesus revelou quem Deus é. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, ele é Deus. E se nós queremos conhecer a Deus, o que a gente faz? Devemos olhar para Jesus. Não há outra forma, não há outro caminho, não há outro jeito que possamos conhecer a Deus. Tudo o que precisamos saber sobre Deus foi revelado em quem? Na pessoa de Jesus. Então, ele é a imagem do Deus invisível. Ainda no verso 15, Paulo continua aos Colossenses. Quem ele é? Ele é o primogênito de toda a criação. Como primogênito, ele é o herdeiro, ele é o soberano de tudo. É interessante que alguns olham para essa parte do texto e acham que isso significa que Jesus é apenas o primeiro de muitos outros.
uma criatura junto com outras criaturas que seríamos nós. Mas não é isso que o texto diz. Ele não é igualado a outras criaturas. Afinal, no próprio texto de Colossenses, no verso 16, fala que ele é o Criador. Hernandes Dias Lopes, no seu comentário aos Colossenses, ele fala assim, que ser primogênito significa que Jesus é o primeiro em importância. Ele é o que carrega a ideia de prioridade, superioridade, preeminência e supremacia de toda a criação. E isso significa ser o primogênito de toda a criação. Bendito e maravilhoso Jesus. Esse é quem ele é. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Mas Paulo não para aqui. Ele continua. Lembre que ele está fazendo o quê? Combatendo a heresia que desfazia a pessoa de Jesus. Então, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Mas ele é também o quê? O Criador de todo o universo. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Isso é o verso 16. Como Deus, porque Jesus é Deus, né? A gente fala 100% Deus, 100% homem, Deus encarnado, ele criou o mundo e todas as outras coisas. Aqui a gente já não pode dizer que ele é apenas uma criatura exaltada. Ele é o Criador. Jesus é a fonte da criação. Então, tudo que existe, existe a partir dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus, ele é o agente da criação. Ele trouxe tudo à existência, né, por meio da sua palavra. Jesus é o próprio alvo e propósito da criação. Tudo que foi criado, isso inclui, obviamente, eu e você, só encontra propósito ao dar a Jesus todo louvor e glória. Por isso, nós nos rendemos em adoração. Nós cantamos louvores a Ele, porque todo o nosso alvo, o nosso propósito final é adorar a Ele. Então, Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o Criador do universo. Mas Ele é ainda mais. Ele é, no versículo 17, o sustentador da criação que Ele trouxe à existência. Olha o que Paulo fala aqui. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O que significa? Desde a existência extraordinária das estrelas, constelações, galáxias, desse universo que nós nem conseguimos observar. Nós temos telescópios maravilhosos, mas mesmo assim a gente consegue ver tão pouco de tudo isso que foi criado, desde os movimentos das marés. Agora eu moro perto do mar, né? Moro perto da praia, saio do rio para o mar. Então eu vejo, as águas vêm e vão, e como a palavra de Deus fala, foi Ele que colocou limites nas águas, né? Aquele mundo de água se mantém nos seus limites. Desde a gestação e a formação de um novo ser humano, cada uma dessas grandes e pequenas maravilhas, tudo isso, é Ele quem sustenta. Acontece, existe, se mantém, porque Ele é quem sustenta. O próprio Paulo fala isso lá no livro de Atos, capítulo 17, 28, falando ali em Atenas, no Areópago, ele fala assim, usando um texto de um próprio filósofo, poeta deles, ele fala, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Não é assim? Nele tudo subsiste. Nós vivemos, nós nos movemos, nós existimos por causa dele. Ele nos mantém, Ele nos sustenta. Então, nós não vivemos no caos. Por que não vivemos no caos? Mas uma ordem perfeita do universo, com dias e noites, tudo em perfeita ordem. Por quê? Aquele que sustenta todas as coisas, o nosso Deus, trouxe à existência esse universo e o mantém. Ele é quem aqui, como Paulo fala? É Jesus. Quem é Jesus? Ele é a imagem do Deus invisível.
Ele é o primogênito de toda a criação, Ele é o criador do universo, Ele é o sustentador de toda a criação. Esse é Jesus. E é interessante, quando você olha para esse texto, há uma divisão aqui clara sobre como Ele é Senhor. Ele é Senhor da criação. Dos versículos 15 até o 17, nós vemos Senhor da criação. É Ele, Jesus. E agora, Paulo vai falar que Ele é Senhor também da nova criação, do seu povo, dos seus filhos, das novas criaturas. Nós fomos feitos novas criaturas por meio da sua salvação. Então, a partir do verso 18, ele fala que esse Jesus, que é Senhor, Criador de todas as coisas, e mantenedor e sustentador, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Verso 18. A igreja existe e se mantém por causa dele. É Ele. Então, Cristo governa a igreja. Ele tem toda a autoridade sobre a igreja pertence a Ele. Ele detém toda a autoridade sobre ela. A igreja depende dEle. Ele é o começo e o autor da nova criação. É por isso que nós obedecemos a Ele. Devemos obedecer. É por isso que quando Ele fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, o que nós devemos fazer? Ir e obedecer. Porque Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. A igreja pertence a quem? A Ele. Nós pertencemos a Ele. Então, esse Jesus, que é a cabeça do corpo, que é a igreja, Ele também é, no versículo 18 ainda, que Paulo fala, Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Por que Jesus é o primogênito dentre os mortos? Nessa semana, a gente celebra, comumente a Semana Santa, a Páscoa, onde relembramos a morte e a ressurreição de Jesus. E nós falamos que Ele morreu, mas Ele o fez o quê? Ressuscitou. Então, Ele é o primogênito entre os mortos, porque Ele fez o quê? Ressuscitou. Isso aconteceu por quê? Para Ele ter também a primazia em todas as coisas. Com a ressurreição, Jesus recebeu um nome ainda mais sublime e ainda mais elevado. Ele recebeu ali, Ele agora, o Deus encarnado, o Deus obediente, o Deus que foi até a morte e morte de cruz, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. E por causa disso, por conta da sua ressurreição, Ele garantiu a nossa futura ressurreição. Porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então, Ele tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Por isso que Ele fala em João 14:19, porque eu vivo, vocês também viverão. Bendita esperança, maravilhosa esperança. Nós, como crentes em Cristo Jesus, filhos de Deus, nós temos essa santa certeza de que nós viveremos para sempre com quem? Com Ele, porque Ele é o primogênito dentre os mortos. Então, por isso, nós também ressuscitaremos com Ele. Esse é Jesus, que é o cabeça do corpo, que é a igreja, que é o princípio, o primogênito entre os mortos. Mas Paulo ainda não para aqui, porque Jesus é maravilhoso demais. Jesus é incrível demais. A gente tem até poucas palavras, nossas palavras, mesmo que muitas, são poucas para mostrar quem Ele é, para falar dele, sobre Ele. Mas Ele fala no verso 19, porque Deus achou por bem que nele, ou seja, em Jesus, residisse toda a plenitude. Toda a plenitude da divindade e todos os atributos divinos habitam em Cristo. É interessante que começa o texto falando que Ele é a imagem do Deus invisível, que já está falando isso aqui. E vai terminando repetindo a mesma coisa. Era necessário que a igreja em Colossos entendesse que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor. Então Ele começa e Ele termina falando que nele todos os atributos divinos habitam em Cristo. Todas as qualidades e as atividades de Deus, o seu Espírito, a sabedoria e a glória estão exibidos perfeitamente na pessoa de Jesus. Em Cristo, tudo que o pecador necessita para a redenção, tudo. Em Jesus não há falta. Nós temos tudo
nele. E é por isso que o versículo 20, o último que nós trabalhamos aqui, fala assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Isso aqui é um resumo do Evangelho. Sempre, sempre nas cartas de Paulo, ele nunca perde a oportunidade de falar o que é o Evangelho, o que Jesus Cristo fez, fala sobre a pessoa de Jesus. E aqui ele fala o que ele fez. Ele é o Senhor da criação. Não é isso que o texto está falando? Da criação e da nova criação, a igreja. Mas essa criação, pensando na criação desde o início, né, Adão e Eva, sofreu um duro golpe com a queda do homem. Fomos afastados de Deus por causa do nosso pecado. Sofremos as infelizes consequências desse pecado, dessa queda. Sofrimento, dor, morte. O nosso mundo é um mundo caído. E somente em Cristo é que Deus propôs reconciliar os pecadores consigo mesmo. A obra de Cristo perfeita reconciliou os pecadores com Deus. William Hendricks, ele fala num comentário, um trechinho assim, prestem atenção. Por meio de Cristo e sua cruz, o universo, lembra que toda a criação é reconduzido, é restaurado ao seu correto relacionamento com Deus, no sentido de justa recompensa por sua obediência. Cristo foi exaltado à destra do Pai, e desta posição de poder, governa todo o universo para o bem da igreja e para a sua glória. Esse é Jesus. Ele está hoje assim, com toda a autoridade. Ele governa tudo para o nosso bem e para a sua glória. Então, Colossenses 1, de 15 a 20, o que ele nos mostra? Que Jesus é criador. Que Jesus é sustentador e redentor. Ele tem toda a supremacia sobre as obras das suas mãos. Ele tem supremacia sobre a igreja. Ele merece adoração. Ele merece o culto. Ele merece o serviço do seu povo. Nós acabamos de cantar aqui que nós gastamos a nossa vida, que nem é nossa, pertence a Ele, por Ele e para Ele. Porque tudo é dele. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Cristo é o centro de todas as coisas, no tempo e na eternidade. Ele é o centro das Escrituras, Ele é o centro da criação, Ele é o centro da história, Ele é o centro da eternidade. Cristo é o centro da igreja. E, por conseguinte, Ele é o centro das missões da igreja. Então, com essa apresentação desse texto, e olhando para Jesus, a gente pode ver e dizer quem Ele é. Esse é Jesus, assentado à direita de Deus Pai, com toda a autoridade sobre os céus e a terra. É esse Jesus que nos sustenta. Esse Jesus que nos ajuda, que caminha conosco lado a lado, que é o nosso Senhor. Jesus é Senhor. Olhando para esse Jesus, e sabendo que Ele é o centro da igreja, e é o centro das missões da igreja, a gente tem que pensar assim: se Cristo é o centro das missões da igreja, quais são as implicações dessa afirmação para a igreja e para a obra missionária? Se eu entendo Colossenses 1, de 15 a 20, se eu entendo as Escrituras Sagradas, que Cristo é o eixo completo dela, de Gênesis a Apocalipse, se eu entendo quem Ele é, o que nós vamos fazer? Eu preciso olhar para isso aqui, olhar para essas implicações e dizer o que isso aponta para mim. Primeiro, a centralidade de Cristo na motivação missionária. Meus irmãos, por que homens e mulheres de várias eras, né, pensando desde o início da igreja, deixam família, deixam bens, deixam conforto, atravessam às vezes mares e oceanos, grandes extensões de terra, vivem de forma sacrificial, muitas vezes sem condições, e às vezes em condições extenuantes para pregar o Evangelho? Por quê que fazem isso? Por que nós fazemos isso? Alguns diriam que é por verem e sentirem a necessidade dos povos que não conhecem a Cristo. Alguns diriam que é porque é por compaixão pelos perdidos.
Às vezes é por um anseio de fazer algo para Deus ou um anseio de ser útil. Todas essas coisas são motivações válidas. Precisamos mesmo ter um coração compassivo. Precisamos mesmo olhar para as pessoas que não conhecem a Cristo e nosso coração tem que se condoer com isso. Mas, a verdadeira motivação missionária, que é o motivo que estamos aqui hoje, nesse congresso, a verdadeira motivação é um texto que Sérgio falou no início desse culto. Salmo 96, 3, que fala assim: anunciar entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Essa é a motivação missionária correta, para que a glória dele seja anunciada entre todos os povos. John Piper ele diz que Deus é apaixonadamente comprometido com a fama do seu nome, para que ele seja adorado por todos os povos do mundo. Ele diz que a adoração é o combustível e o objetivo de missões. É para que ele seja adorado. É porque meu coração tem que arder para que o nome dele seja exaltado. Essa é a verdadeira motivação missionária. Para que todos os povos o adorem. Estou até fazendo propaganda de perspectivas aqui, está vendo? Vocês vão saber, quem nunca fez perspectiva saber. Para que todos os povos o adorem. Essa é a motivação básica. Então, é tanto que na oração sacerdotal, em João 17:3, Jesus diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Motivação missionária, para que conheçam o único Deus verdadeiro, para que conheçam Jesus Cristo. Essa é a motivação missionária. E Cristo está no centro dessa motivação. Somos enviados como igreja para todas as tribos, línguas, povos, nações, etnias, como falamos hoje, para que Cristo seja o quê? Conhecido. É para Ele, é tudo por Ele, é tudo para Ele. Se a nossa motivação missionária não for cristocêntrica, sabe o que acontece? Nós estamos fadados a ruir debaixo de motivações humanistas, hedonistas e narcisistas. E o que acontece? Essas motivações, meus irmãos, elas não se sustentam. Elas falham terrivelmente, porque elas não dão glória àquele que é o único digno e que de fato e de direito merece toda glória. Cristo deve estar no centro da motivação missionária. Que o nosso maior anseio, meus irmãos, como igreja sertaneja, nordestina, brasileira, do mundo inteiro, que ele seja cada vez mais conhecido por nós e que nós possamos fazê-lo cada vez mais conhecido pelos outros, que os outros o conheçam. Então, a centralidade de Cristo na motivação missionária é essencial para que ele seja exaltado. Mas, lembrando de Colossenses 1, de 15 a 20. Se Jesus é quem Ele é, e quem Ele diz ser quem Ele é, e que as Escrituras falam que Ele é, então, temos que pensar na centralidade de Cristo, na motivação missionária, por que fazemos o que fazemos, e temos que pensar na centralidade de Cristo, na mensagem missionária. Qual mensagem temos anunciado? Qual evangelho nós temos pregado? Porque, meus irmãos, vocês sabem que nós podemos pregar outros evangelhos, não é mesmo? Tem muitos outros evangelhos por aí. E Paulo fala isso aos Gálatas, no capítulo 1, versos 6 a 9 de Gálatas, ele fala isso, ele chama a atenção da igreja na Galácia para isso. Ele fala: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Que significa o quê? Maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja o quê? Anátema, seja maldito.
Essa é a exortação de Paulo aos Gálatas, por estarem ouvindo mestres que contestavam o evangelho da justificação pela fé, ao insistir que apenas a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Muito parecido com os Colossenses, muito parecido com as cartas do Novo Testamento, muito parecido com os nossos dias de hoje, como sempre foi, os outros evangelhos. E aqui eu quero citar mais uma vez John Piper, quando ele diz assim: as pessoas precisam conhecer sobre Jesus, porque não há salvação, nem adoração, onde o evangelho, o verdadeiro evangelho do Filho de Deus, crucificado e ressurreto, não é ouvido e crido. As pessoas precisam ouvir o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Só assim há salvação e há o quê? A adoração. Essa é a mensagem missionária. Jesus no centro dessa mensagem. E essa mensagem é uma mensagem confrontadora. Por quê? Por que ela confronta? Porque quando nós pregamos o evangelho de Jesus Cristo, o verdadeiro evangelho, sabe o que nós dizemos? Que não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Esse é o evangelho. Só Jesus Cristo salva. Vim desde Cabedelo, Paraíba, até Petrolina de carro, em várias cidadezinhas, algumas pessoas pintam até nas placas. Só Jesus salva. E eu fiquei, é verdade, não é um clichê. Só Jesus salva. Só Ele. E essa mensagem é poderosa. Por que ela é poderosa? Porque ela não é universalista. Porque não adianta, todos os caminhos levam para Deus. Todas as religiões, de um jeito ou de outro, todo mundo vai. Não. Só há um caminho. Jesus falou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa mensagem, ela não é antropocêntrica. Não é. Ela não é voltada para o homem. O que eu posso fazer para me salvar? Quais são os méritos que eu posso obter? O que eu faço? Nada. Porque Jesus fez por mim e por você. E essa mensagem, ela confronta a nossa pecaminosidade humana. Ela nos mostra que nós somos o quê? Pecadores. Perante o Deus Santo, justo. Esse Jesus aqui, que Paulo colocou tão bem em Colossenses aqui. Esse Jesus maravilhoso, assentado à destra do Pai. Esse Deus incrível. Quando eu olho para Ele, santo, santo, santo. A única coisa que eu posso fazer é literalmente me ajoelhar. Dizer, Senhor, afasta-te de mim porque eu sou o quê? Pecador. Se o Senhor não fizer nada, mas Ele fez, eu não tenho como me achegar ao Senhor. Eu me coloco de joelhos perante aquele que é o Criador e sustentador do universo. Jesus é o único e suficiente para salvar pecadores de todas as etnias. Isso serve aqui, isso serve lá para o Cazaquistão. Essa mensagem serve aqui e serve lá para a China. Qualquer lugar do nosso planeta. Só Jesus Cristo é o suficiente para a salvação. O único caminho para o céu. O único que tem poder para perdoar pecados. Por isso que nós, quando pregamos a mensagem missionária, Jesus tem que ser o centro. Sabe por quê? Porque nós corremos o risco de apresentar um Cristo, mas reescrevendo o Evangelho. Nós temos o risco de apresentar um evangelho que eu tento conformá-lo para que se torne mais palatável para as pessoas, mais digerível para elas. Não, porque se você falar assim, vai afastá-las. Meus queridos, o evangelho é confrontador. É isso que ele é. Ele apresenta o abismo que há entre eu e Deus. Ele mostra que Deus é santo e que nós somos o quê? Miseráveis pecadores. E que a solução só existe na pessoa de Jesus. Então, como igreja, nós precisamos olhar para a mensagem missionária que é centrada na pessoa de Cristo Jesus. Então, quando olhamos para Jesus Cristo, quem Ele é, a gente tem que ver a sua centralidade nas motivações missionárias, a sua centralidade na mensagem missionária e a sua centralidade de Cristo na ação missionária. O que os missionários fazem? O que as igrejas fazem? Quais são nossas ações missionárias? Se a gente for pensar em tudo que a gente faz, essa resposta pode abranger um sem número de atividades. Por exemplo, ensino,
pregação do Evangelho, construção de creches e escolas, abertura de poços, assistência médica, fornecimento de alimento, catar piolhos. Eu falo isso quando a gente estava no Paraguai, uma coisa que a gente mais fazia quando tinha uns avanços no Rio Paraguai, era catar piolho nas crianças, fazia parte do nosso processo. As atividades missionárias são muitas, em vários aspectos. Porém, o grande problema é que nós podemos realizar todas elas fazendo bem aos outros, mas sem Cristo estar onde? No centro. Entendam bem aqui. Toda ação missionária deve ser acompanhada pelo testemunho da pessoa e da obra de Cristo. É necessário, senão ela não vai ser uma verdadeira ação missionária. Fazer qualquer tipo de atividade missionária sem Cristo em vista vira somente uma ação antropocêntrica, voltada para o homem. Quando nós fazemos o que fazemos, as pessoas precisam saber por que fazemos e por quem fazemos. Cristo tem que ser exaltado. Ele tem que ser conhecido. Eu não posso deixar isso de lado. Faço bem, a gente às vezes estou fazendo bem, mas tudo em vista ao conhecimento de Deus. Nunca devemos esquecer que nós não substituímos Jesus na terra, na sua obra, porque a obra é dele. É ele quem trabalha. Nosso papel, sabe qual é? Em qualquer tipo de ação missionária, é dar testemunho da pessoa e obra de Jesus. Hoje a Bernadette estava falando sobre um livro que ela e a Bárbara Burns fizeram a tradução, que está sendo vendido na tenda da Missão Juvé, para uma biografia missionária. E uma frase me chamou a atenção. Assistindo Deus trabalhar. Eu disse, uau, não é isso que nós fazemos? A gente assiste Deus trabalhar. É Ele quem faz. Nós somos privilegiados. Que privilégio. Mesmo gastando nossas vidas, é um privilégio. Ele faz, nós participamos daquilo que Ele está fazendo. Jesus falou, eu trabalho, meu Pai trabalha até agora. E nós, como igreja, somos chamados a ver Deus trabalhar, participar com Ele. E nós precisamos nos levantar e fazer isso. Precisamos repensar, biblicamente, as nossas ações missionárias. Precisamos, com o coração quebrantado, com o espírito humilde, olhar, será que nós não temos nos desviado da centralidade de Cristo? Será que eu não estou só fazendo só por fazer, ou por diversos motivos que não são o motivo correto? Será que eu não me perdi, ou perdi de vista os objetivos e metas originais? Se Cristo não estiver no centro das ações missionárias, podemos, depois de algum tempo, nos desviar completamente para algo totalmente diferente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. No próprio texto de Colossenses, só que no capítulo 3, versos 23 e 24, Paulo diz assim para os Colossenses: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Façam tudo como para o Senhor. É para Ele. É somente para Ele. Jesus Cristo, exaltado, supremo, magnífico. Jesus Cristo é lindo. Nós ficamos maravilhados na sua presença. Perante esse Jesus Cristo maravilhoso, nós temos que pensar nas motivações missionárias, na mensagem missionária, nas ações missionárias. E este congresso é uma oportunidade para reafirmarmos a centralidade de Cristo na sua igreja e na obra missionária. E como filha dessa terra, como nordestina, como sertaneja, chamada, salva pelo Senhor aqui, até os meus 18 anos de idade, eu não conhecia um crente, minha gente, em Petrolina. Eu não conhecia, do meu meio de convívio, eu não conhecia um evangélico. Eu não conhecia. Hoje, graças a Deus, eu vejo tantas igrejas nessa região, nessa cidade. Em tão pouco tempo. Glória a Deus por isso. Mas eu fui criada aqui sem conhecer um crente. Mas o Senhor me alcançou. Me chamou, me vocacionou, me tirou daqui, dos sertões, e me mandou até para outras nações. O Senhor me levou. E por causa disso, eu gostaria de reiterar o chamado que ecoa nesse congresso. E que nós temos certeza que vem do próprio Deus. É um chamado para a igreja nordestina, é um chamado para a igreja sertaneja, para a igreja de Petrolina, de Juazeiro, da região, de todo lugar que nós levantemos
e nós tomemos a bandeira de Cristo. E empunhando essa bandeira com as motivações corretas, com a mensagem correta e as ações corretas, onde Cristo é o centro, nós possamos levar do sertão às nações o nome daquele que é o único digno de todo louvor e de toda adoração, para que todos os povos o adorem, para que o nome dele seja exaltado. E nós iremos, não importa o preço, porque sabemos que naquele último dia, quando ele voltar, nós receberemos a nossa recompensa. Ele é a nossa recompensa. Nós veremos ele face a face. E a nossa alegria será ele dizer: vem, servo bom e fiel, e entre no gozo do seu Senhor. Você foi fiel no pouco, no muito te colocarei. E que nós façamos isso com corações cheios. É um tempo novo para a região que eu amo e onde eu sou. O Senhor fará grandes coisas. Nós cremos nisso. Missionários, igrejas, pastores, líderes. O Nordeste vai impactar o mundo pela glória e para a glória de Deus. Nós cremos nisso. Mas, igreja, se levanta e se prostre diante daquele que é o único digno de toda adoração. Jesus é o Senhor dos sertões das nações, para a glória de Deus Pai. Amém. Deus os abençoe.